conceitos básicos, e você vai então participando para aprender essa aula. Eu não consigo terminar hoje, mas não é problema, depois eu tiro a casa. Na aula passada, a gente viu essa parte da consideração preliminar e agora a gente entra então nessa questão da comparação, né, da confronto, melhor dizendo, entre economia institucional e economia neoclássica. Como eu já disse a vocês, esses autores, pelo menos, o North e o Erickson, eles têm essa pretensão de se afastar o menos possível da teoria neoclássica, aproveitar o máximo possível as contribuições da teoria neoclássica. Apesar disso, a ideia deles, na verdade, nesse caso do segundo North, a ideia que o North tem da teoria neoclássica é explicitada nesses elementos que ele vai listar. Em primeiro lugar, ele acha que a teoria neoclássica vê o mundo como estando numa situação de razoável equilíbrio. O mundo está sempre equilibrado, né? O mundo que é representado pela teoria neoclássica é um mundo que vive num equilíbrio razoável. Em segundo lugar, os atores econômicos repetitivamente encaram as mesmas situações ou sequências de situações idênticas. Não existem novidades. E um pouco por aí é que valeria, né, a pressuposição de conhecimento perfeito ou quase perfeito, porque se não tem novidade, não tem incerteza, não tem risco, as pessoas estão sempre enfrentando as mesmas situações e elas sabem já como se comportar dentro daquelas situações que são idênticas, né? Pouco em função disso também, tá certo? Os atores possuem preferências estáveis. As preferências estáveis, na verdade, elas são determinadas por dois principais elementos. Por um lado, o fato das pessoas terem gostos comparáveis, ou elas conseguirem ranquear, né, as suas preferências. Elas ter condição de fazer isso, por um lado. Por outro lado, elas, para que essas preferências sejam estáveis, o rol de alternativas de escolha face a uma pessoa não pode ser mutante. Ele tem que ser razoavelmente constante. Vocês dizerem, as cestas de bens à disposição desses agentes tem que ser razoavelmente constante, sem novidades, de forma que eles vão estabelecer uma preferência que vai se perdurar ao longo do tempo, que vai ser estável. Tá? E com isso, eles avaliam os resultados das suas escolhas com critérios estáveis também. Né? Eles sabem como avaliar aquelas coisas que eles já conhecem. Né? Se perguntarem, outro dia eu comprei uma verdura e eu não sei o nome. Se você gosta disso? Eu não sei se eu gosto. Se eu não experimentar, como é que eu vou saber? Eu nem sabia que existia, eu vi lá ali na banca, eu comprei, levei para casa, experimentei, agora eu posso dizer. Mas foi uma novidade para mim. E aí, em relação àquilo, é uma coisa que as minhas preferências foram alteradas. Né? Eu incluí mais um item no rol das minhas escolhas de verdura, por exemplo. Uma coisa insignificante e mínima, mas que altera as minhas preferências. É fácil perceber que o aumento no ritmo das inovações tecnológicas afeta de forma muito grande a estabilidade das preferências. Certo? E isso não só, no caso atual, o fato de agora ter celular depois agora você vê a televisão no celular, vê o rádio, você faz as suas transações comerciais, você fala com as pessoas, vendo as pessoas do outro lado do mundo. Quer dizer, é uma série de novas alternativas que se colocam à disposição das pessoas, tá certo? À medida em que o avanço tecnológico aumenta o ritmo. Né? Sei lá, se vocês pensarem na Idade Média, aqui não havia avanço tecnológico. Claro que sempre houve avanço tecnológico. Só que o ritmo do avanço tecnológico na Idade Média era muitíssimo lento em comparação ao que se observa hoje. Né? E a quantidade de informação, etc, etc. Então,
esse mundo da teoria neoclássica é um mundo que não se casa muito bem com um passo mais acelerado do avanço tecnológico, porque isso vai alterar a estabilidade das preferências. Em quarto lugar, o North vai dizer que, dada a exposição repetitiva, qualquer ator econômico está em condições de avaliar corretamente as oportunidades de melhorar a situação. Nesse mundo estável, onde as coisas não mudam, onde os atores têm capacidade de avaliação, certo? Eles vão fazer as escolhas corretas. Certo? Eles vão fazer as avaliações corretas e vão fazer as escolhas corretas, tentando melhorar a sua situação, que é o seu objetivo, né? E assim não ocorrerá equilíbrio sem que os atores consigam maximizar as suas preferências. Ou seja, o que o North está indicando aqui é que, dado esses pressupostos da teoria neoclássica, a maximização é um resultado inevitável da teoria. Certo? Não é por acaso que a teoria chega a esse resultado de que os atores maximizam, por exemplo, a sua utilidade. Não, é que com esses pressupostos, os atores obrigatoriamente maximizam as suas utilidades. Né? E, como o mundo está em equilíbrio, ele exibe, pelo menos em parte, o padrão empregado pelas hipóteses que os atores são maximizadores. Que é isso daí. Aí, então, ele vai apresentar a reação dele a esses pressupostos, a essa visão que a teoria neoclássica tem do mundo. Ele vai dizer, em primeiro lugar, que o conceito de equilíbrio é valioso, óbvio, para alguns propósitos, mas nem sempre. Nem sempre o equilíbrio é a coisa mais importante. E dá já para vocês perceberem que a gente tem falado muito em mudança adicional aqui. A mudança adicional é tão importante quanto o equilíbrio, né? Pelas razões que nós já aventamos aqui. A estabilidade é importante porque senão os resultados não se produzem. Mas, se não houver mudança, não tem como melhorar o desempenho de uma organização, por exemplo. Então, tanto o equilíbrio quanto a mudança são essenciais. Só que eles são antagônicos. Né? Existe aquela tal da tensão entre mudança e equilíbrio. Na teoria neoclássica, praticamente só existe equilíbrio. O único objetivo é o equilíbrio. É claro que ocorre mudança, mas a mudança na teoria neoclássica não é um objetivo. A mudança na teoria neoclássica é um desequilíbrio, certo? É um momento onde o sistema saiu, né, do estado natural dele. O estado natural do mundo na teoria neoclássica é o estado de equilíbrio, de repouso, né? Enquanto que na economia institucional é buscada, né, a mudança. Então é buscado a ruptura. Então, o equilíbrio é um objetivo, porque senão supõe-se que não melhora a situação. Né? Segundo lá, que a economia neoclássica de steady state? Mesmo que esteja crescendo, ela está crescendo de uma forma estável. Né? Em segundo lugar, equilíbrios múltiplos podem ocorrer porque existe um contínuo de teorias que os eventos podem seguir. Aqui o que ele está dizendo é que, equilíbrios múltiplos implicam que não necessariamente um equilíbrio está associado a uma maximização. Concorda? Porque só existe um ponto de maximização no modelo. Não pode existir mais de um ponto de maximização. Pela própria natureza do ponto de maximização, ele tem que ser único. Tá certo? Então, se você tem um modelo com mais de um ponto de equilíbrio, é porque você tem um modelo com equilíbrios que não são maximizadores. Concorda? E por que você vai ter no modelo equilíbrios que não são maximizadores? Segundo o North, porque existe esse tal de contínuo de teorias. O que ele está chamando o que ele está querendo dizer com contínuo de teorias? Contínuo de teorias para ele são as várias motivações que um agente possa ter além, tá certo? Ou que incluem o autointeresse. O autointeresse é a motivação que leva à maximização, dados os pressupostos da teoria neoclássica. Mas podem existir outras motivações que não levem à motivação, como nós vamos ver principalmente com o trabalho do Amartya Sen. Então, o cara pode estar agindo em parte em função do autointeresse, em parte em função da honestidade, em parte em função da filiação partidária dele, em parte em função da religião.
em parte de uma forma rotineira, que ele nem pensa, que é a base, o pressuposto básico da teoria evolucionária. Né? Então pode existir um conjunto de teorias, tá certo? Que os agentes podem seguir, ou um conjunto de motivações, que inclusive pode ser combinados de forma completamente diferente em cada ator. Tem gente que é mais honesta que outros, certo? Tem outros que são mais religiosos que os outros, e assim por diante. Não tem ninguém nesses outros hipóteses, os agentes eles não são unidirecionados. Tá? O agente da teoria neoclássica é unidirecionado. O comportamento dele é todo baseado exclusivamente no autointeresse. Só existe uma motivação para esse agente. Como que os economistas neoclássicos entendem o autointeresse? O que é o autointeresse? O autointeresse é a busca da maximização da utilidade na teoria neoclássica. Conseguir um melhor, máximo. Melhor para você. É o máximo, não é o melhor, é o máximo. O autointeresse implica, na teoria neoclássica, o autointeresse implica no máximo. Na economia funcional, não. Mas na economia, coisa assim. De qualquer forma, o autointeresse é o mesmo na economia funcional ou na economia institucional. O autointeresse é a busca do seu interesse. É o egoísmo, sei lá, como vocês quiserem colocar. Mas essa é a busca da melhoria da sua situação. Acho que a Emma estava mais certa do que eu. É a busca de melhoria. Na teoria neoclássica, isso se reflete numa maximização. Mas o interesse é isso. Estar melhor. Estar melhor. Está sempre buscando melhorar. Esse é o interesse. Ou ter como objetivo. Para você. Ter como objetivo melhorar. Satisfação pessoal não Mas mais tem que geral, buscar o máximo. Satisfação pessoal. Eu acho que fica um pouco circular, né? Você maximiza porque você tem autointeresse porque você maximiza. Não. Você maximiza porque você tem autointeresse e tem conhecimento perfeito e preferências estáveis. Porque você tem porque a teoria neoclássica tem esses pressupostos do agente da escolha racional mais a informação completa e o agente maximiza. Então, é o autointeresse que, junto com a informação completa, que leva a uma situação. Não é circular, não é tautologia. Não. E como é subjetivo, a gente enxerga que há autointeresse quando a gente vê alguém maximizando algo. A teoria usa, para testar empiricamente esse pressuposto, a teoria usa a preferência revelada, que é isso que você está fazendo, né? Mas hoje em dia já existe uma série de outros testes, principalmente testes de laboratório, tá? Tem teoria dos jogos, que a gente vai ver um trabalho dele no Nostrum, que atestam a existência do autointeresse também, mas não só o autointeresse. Né? Porque acaba sendo uma... Claro que você quer o melhor para você, mas você não se interessa apenas com aquilo, você pode dar um pouquinho... Tem outras questões envolvidas. Eu acho que, assim, a gente pensando na gente mesmo, porque, como você disse, é uma questão totalmente subjetiva. Não há como comprovar efetivamente. Até a questão objetiva da utilidade é subjetiva. Então, a utilidade afinal, você não sabe o que é mas sua as outras utilidade, escolhas também são subjetivas. Como é que você vai atestar se o indivíduo que está tomando, por exemplo, não está roubando uma coisa qualquer, ele não está roubando porque ele acha que é errado roubar ou porque ele tem medo de ser pego e ir para a cadeia. Se ele não rouba porque ele tem medo de ir para a cadeia, ele está agindo segundo o autointeresse dele. Agora, se ele não está roubando porque ele acha que é errado roubar, ele está agindo segundo uma outra motivo, não é o autointeresse. O autointeresse não está em questão. Tem um valor ético que está moral, que está determinando Agora, como é que você comprova isso empiricamente? Esses testes de laboratório que esse pessoal, que a Elinor Ostrom resenha, fez, eles trazem uma evidência empírica a respeito disso, né? Mas sempre vai ficar um fundinho ali de não saber de fato se é uma coisa ou se é outra. Tá certo? Então, a teoria da utilidade baseado, que é de fato baseado, ou a teoria do agente, né? Agente econômico, é totalmente baseada em uma noção de subjetividade que não tem de fato como
comprovar empiricamente. Eu, particularmente, eu considero que o teste melhor para o pressuposto, no caso da motivação, se é autointeresse ou se é valores éticos, morais e tal, é o teste da teoria, não o teste empírico. Tá? O que é o teste da teoria? O teste da teoria é o que o Friedman, aquele famoso trabalho dele, explicitou. O que ele falou? Assim, se a teoria responde um problema, certo? Se a teoria explica um fenômeno, no caso da teoria econômica, se a teoria econômica consegue explicar um fenômeno econômico, o pressuposto é bom. Certo? Porque para nós não interessa, para nós cientistas, não interessa se o pressuposto é válido ou não. Para nós interessa se o pressuposto é útil. O que é um pressuposto útil? É aquele que permite a construção de uma teoria que dá uma resposta para um problema. Esse é o pressuposto que nos interessa teoricamente. O que esse pessoal da economia institucional vai realmente argumentar é exatamente isso. A teoria neoclássica, ela se presta a responder vários fenômenos econômicos importantes, mas tem alguns que ela não responde, como os bens públicos, a ação coletiva, a externalidade, esse tipo de coisa. Nesses casos, o pressuposto das outras motivações ajuda a compreender esses fenômenos. Não é um pouco estranho você criar uma teoria em cima de pressupostos úteis, mas não válidos? Se é o quê? Que nem você falar, os seus pressupostos, então as hipóteses que vão da base para o seu modelo, certo? Se elas não são válidas, mas elas são úteis, no sentido de que elas respondem, elas não são verdadeiras, tipo, chove mais porque as pessoas usam mais guarda-chuva, não sei, algum tipo de uma hipótese, mas ela tem que ser válida, não só útil. Não, o Friedman diz que não. E ele é aceito por uma maioria dos cientistas de teoria econômica. Porque mas se você ele quer está fazer uma preocupado com a teoria teoria. econômica... É como um cara que eu nunca me lembro o nome dele, que ganhou o prêmio Nobel de Economia, é um economista matemático. Aí perguntaram, professor, o que o senhor acha que está acontecendo, sei lá, que crise que está acontecendo naquela época, que não sei quando foi que ele ganhou esse prêmio Nobel e tal, mas aí o que o senhor está acontecendo com tal país, o senhor, que recomendação o senhor daria? Eu não tenho a menor noção, não me interessa. Isso aí não, para mim tanto faz. O cara não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o modelo que ele está fazendo. Teoricamente, a validade do pressuposto é irrelevante. É difícil falar isso, tá certo? Mas é isso que o Friedman fala. Teoricamente, a veracidade do pressuposto é irrelevante. O que é importante é que o pressuposto me ajude a construir um modelo que dê uma resposta para um fenômeno que eu observo na realidade. Se esse modelo me ajuda a explicar esse fenômeno, esse pressuposto é válido, mesmo que não seja verdadeiro. Por isso que quando você falou válido, eu falei verdadeiro. Ele é válido, teoricamente, mesmo que não seja verdadeiro. Ele é útil, válido e não verdadeiro. É. Agora, não são todos os economistas que pensam assim. Tá? Não são todos. Vocês vão ver o Coase, no primeiro, nós vamos ler 2 artigos do Coase. O primeiro artigo do Coase, que é sobre a natureza da firma, logo no começo ele fala que os pressupostos têm que ser tratáveis e porque você pode criar várias correlações, você pode criar muitos pressupostos que vão aparentemente explicar diversas coisas, mas que não tem a menor relação. Dentro de um modelo é difícil você fazer assim. Econometricamente é fácil você encontrar relações espúrias. Agora é muito difícil você conseguir montar um modelo teórico com pressupostos espúrios, né? Então, o problema com o pressuposto do autointeresse não é que ele não seja verdadeiro. Ninguém discute que os agentes econômicos deixem o seu autointeresse completamente, que o autointeresse não esteja nas considerações do agente. Não. O que esse pessoal faz é dizer que, além do autointeresse, os agentes econômicos levam outros elementos em consideração também, né, junto, fazem uma combinação de motivações. Eles não têm só uma motivação. A crítica principal do SEM, a teoria neoclássica, é que ela é uma teoria uninformacional, mas isso nós vamos
estar discutindo logo na frente, vamos com calma, senão eu não termino essa aula aqui. Diga. Em termos de metodologia, o pessoal da economia institucional eles modelam essas coisas? Alguns sim. Eles fazem modelos? Fazem. Mas aí eles pegam, por exemplo, um critério, uma motivação distinta e faz modelo? Modelo matemático com motivações distintas, o SEM sugeriu um meta-ranking. O meta-ranking seria uma função de utilidade onde, além de escolher entre cestas, o agente escolheria entre motivações. Porque você pode substituir autointeresse por ética, certo? Em muitas situações, autointeresse e ética são conflitantes. Você tem que escolher se você vai ser ético ou se você vai atrás do seu própria satisfação pessoal, né? Então, o SENS chegou a sugerir isso daí, nesse artigo que a gente vai ler dele, do Rational Fools. Agora, mesmo ele, que é um grande economista matemático, não desenvolveu isso. Não sei te responder se foi por falta de interesse ou por dificuldade de fazer. Tá? Provavelmente as duas coisas. Mas a verdade é que ele enveredou para a discussão da justiça. Ele desistiu da coisa da economia matemática. A questão contínua de teorias é difícil fazer. Então, matematicamente, isso é a coisa mais próxima do que representaria isso. Isso que o SEM sugeriu. Só que eu não conheço ninguém que tenha tentado fazer isso. Ele sugeriu, eu não conheço ninguém que tentou, e o que tem muito gente fazendo é usar esses outros pressupostos na teoria dos jogos. Porque na teoria dos jogos é fácil. Você pega um dilema do prisioneiro e supõe que é um exemplo que tudo quanto é livro de texto de teoria dos jogos tem, e pressupõe que os caras são da máfia, muda tudo. Certo? Então, quando o pessoal, os dois prisioneiros são da máfia, o que está acontecendo? Eles estão levando em consideração regras. Certo? Os dois prisioneiros do dilema dos prisioneiros original são pessoas que escolhem totalmente independentes uma das outras. São agentes da teoria neoclássica, totais. Só maximizam a sua utilidade. Quando você bota o elemento de que eles são da máfia, aí estão levando em consideração a organização que eles são ligados e as regras com as quais a organização trabalha. Então você já mudou a situação, não é mais o agente da teoria neoclássica, né? Então na teoria dos jogos você pode fazer essas combinações à vontade, né? E isso tem muita coisa feita nessa linha, várias coisas. A outra coisa que tem são os modelos, aí sim, são modelos matemáticos com a inspiração da economia evolucionária. Eles são muito mais, eles não são exatamente modelos, eles são muito mais modelos de simulação, tá certo? Eles são muito mais algoritmos do que modelos, porque eles rodam a coisa pressupondo mutações, né? Mas isso daí tem uma larga aplicação matemática disso daí, mas não são exatamente modelos também como da teoria neoclássica. Modelos como a teoria neoclássica é difícil você imaginar que você vai conseguir fazer, incluindo as outras motivações. Não foi à toa que esse pessoal resolveu ficar só com auto-interesse. Você mesmo fala, pessoal, o Edward que sugeriu isso, ele sabia que as pessoas não agem só com auto-interesse. Mas se ele botasse as outras coisas, ele ia ter maior dificuldade de fazer o modelo. Então tem uma escolha aí, tá certo, da simplicidade da teoria e de ter um modelo robusto, forte, que dê respostas importantes, só que não dá resposta para tudo. Mas tem esses dilemas aí, mas essas coisas a gente vai continuar. Mas mesmo num dilema do prisioneiro com a máfia, com um mafioso, é como se você tivesse criado um algoritmo de comportamento, né? Porque na verdade você criou pressupostos. Você introduziu uma regra, você introduziu Então, baseado numa realidade conhecida. Você observou a realidade, falou, os mafiosos se comportam assim. Sim. Então eu vou modelar esses indivíduos conforme o comportamento observado. Uhum. E aí, por exemplo, se você coloca simulação com mutação, é como se você fizesse o futuro dessa cultura, desse comportamento. Que ele vai se modificando. Tem vários modelos, é muito usado em economia industrial. Tá? Para ver
para ver desenvolvimento tecnológico. Ah, que às vezes é muito mutação. Para comportamento individual de ação, de ator é menos usado. Mas para esses outros tipos de... Quem trabalha com isso aqui é o Gilberto, o Giba, o Pedro Lima, o Soromenho, o Décio Padota, o Eleutério, eles trabalham com economia funcionária, teoria do caos, essas coisas. Mas enfim. O que o North está dizendo é que o North é um dos economistas que não acreditam, certo? Que bastam os pressupostos serem úteis. Mas não é bem que ele não acredita, é que eles reconhecem, como todos os outros, como os próprios economistas neoclássicos reconhecem, e tem algumas coisas que a economia neoclássica não tem uma boa resposta para a questão. Formação coletiva, bens públicos, não tem resposta para isso. Então, se você quer tratar essas questões, você vai ter que incluir os outros pressupostos. Não é só o da motivação, tem mudança de pressuposto também com relação à informação. Terceiro lugar, muitas vezes os agentes se defrontam com situações novas, o que vai ter implicações sobre a estabilidade das preferências, o que nós acabamos de falar. Quando aparecem novidades, as preferências mudam. E portanto, se o agente está exposto a uma rota de novidades, a preferência do agente vai estar mudando corriqueiramente. E se a preferência do agente muda corriqueiramente, não pode pressupor que esse agente tenha preferência estável. Esse agente vai estar sendo afetado o tempo inteiro. E vocês podem imaginar que um mapa de diferença que esteja mudando o tempo inteiro é um mapa de diferença onde não dá para fazer uma maximização. Porque maximizou aqui, o mapa já mudou, daí já tem que correr lá para trás, daí o mapa já mudou de novo, aí tem que correr, não tem como maximizar mais. Né? Em quarto lugar, não sei por que eu deixei esse aí, o North diz que a retroalimentação informacional nem sempre é eficiente. E isso está associado à questão da informação. Né? Mas também é uma coisa que vai aparecer já aí, que é a tal da racionalidade limitada, que está associado a dificuldades que o agente tem de processamento de informação, tá certo? E de seleção de informações. Em quinto lugar, o North vai dizer que quando a competição é fraca e os sinais confusos, os resultados podem não ser os esperados pela teoria. Quando que os sinais são confusos? Quando a informação não é perfeita. Né? O que vem de informação para a gente é truncado, coisa que não era relevante, junto com coisa que é relevante, é um saco de gato. Tá? Então, não é Esse saco de gato é recebido por um agente que não tem uma capacidade perfeita de processamento e de seleção de informações. Então, quando junta o problema da informação com o problema da racionalidade limitada, a escolha do agente pode ser exatamente o inverso do que seria a escolha adequada para ele. E é por isso que ele vai estar dizendo que os resultados podem não ser os esperados pela teoria. Ou seja, a gente pode até não melhorar. Ele está tentando melhorar, mesmo que o objetivo dele seja o autointeresse, ele pode piorar, porque ele errou, ele erra para selecionar, ele não tem acesso a toda a informação relevante e ele erra para processar a informação truncada que ele tem. E aí, o resultado pode ser que seja ótimo, mas vai ser por acaso. Vai ser por acaso. Tanto pode ser bom como pode ser ruim. Ainda continuando, ele vai dizer que a evidência histórica oferece inúmeros casos onde existe mais do que um comportamento racional não cooperativo. Ou seja, a teoria neoclássica, como a gente já conversou aqui, pressupõe que os indivíduos estão, é uma teoria da harmonia, né? Uma teoria da cooperação, todo mundo está ao desvio. O que o North está dizendo é que a história econômica mostra que muitas vezes os agentes eles agem racionalmente, não cooperativamente. Então, precisaria explicar qual é a situação em que o agente vai agir cooperativamente.
E, por fim, ele vai dizer que os pressupostos comportamentais dos economistas neoclássicos impedem o entendimento da existência, formação e evolução das instituições. Que, para ele, obviamente, é a coisa mais importante, principalmente nesse livro. Nesse livro, ele está justamente querendo explicar como que aparecem, né, são formadas e como que evoluem as instituições. Isso vai ficar muito claro, porque com os pressupostos da teoria neoclássica, como acho que eu já sugeri para vocês aqui, não tem por que ter instituições, não precisa existir, não precisaria. O mundo neoclássico, ele prescinde de instituições. E aí, então, entra a questão do questionamento dos pressupostos. Né? Os dois pressupostos mesmo básicos da teoria neoclássica são o modelo da escolha racional e a informação perfeita. Né? Os novos pressupostos que vão surgir nessa discussão são a racionalidade limitada, porque dentro do modelo da escolha racional, como nós vamos ver já já, está a racionalidade ilimitada. Vão aparecer novas motivações, a informação vai ser, a perfeita vai ser questionada e vai ser substituída por outros pressupostos sobre a informação e vão ser introduzidas restrições situacionais, como o Erickson já havia sugerido. Então, começando pelo modelo da escolha racional, eu trago essa definição, que eu acho que é uma definição bastante ampla e completa. Né? O que seria, então, a escolha racional? Em primeiro lugar, os seres humanos agem propositadamente e orientam-se por objetivos. Aí já fica um pouco mais claro o que é entendimento do autointeresse. Tá? Então, eles têm um propósito, os agentes têm um propósito, né? E o comportamento deles é orientado por esse propósito, por esses objetivos que eles têm. Né? Eles têm um conjunto de preferências ou utilidades hierarquicamente ordenadas. E na teoria neoclássica, os indivíduos nascem com isso. Certo? Porque como eles são independentes do resto, tá? A cultura, a família, a nacionalidade, nada disso afeta a preferência deles. A preferência do indivíduo é uma coisa individual, não tem nada de social. Né? Mas, enfim, cada indivíduo tem a sua genético. Né? O indivíduo ele tem o seu mapa de indiferença que pode ser colocado melhor, né, como essa lista de utilidades que estão hierarquicamente. Eles sabem que vocês gostam mais de banana do que de maçã, mais de abacaxi, eles gostam mais de andar de bicicleta ou andar de carro, vocês têm medo de avião, enfim, eles sabem tudo certinho o que eles gostam e o que eles não gostam. Em terceiro lugar, na escolha das rotas, né, das trajetórias que o indivíduo vai fazer, ou dos modos de comportamento, eles fazem cálculos racionais com respeito à utilidade de linhas alternativas de conduta. Bom, se eu escolher isso, como é que vai ser a minha utilidade? Se eu escolher aquilo, qual vai ser o meu nível de utilidade? E ele sabe, porque ele tem um mapa de preferência claríssimo na cabeça, ele sabe que ele vai obter tantos utis aqui, tantos utis ali, e assim por diante. Ele sabe direitinho a quantidade de utis que ele vai ter em cada resultado, em cada linha de ação, dado, claro, a restrição. Né? Ele sabe os custos de cada uma das alternativas de escolha que ele tem. Tá? E, com isso, ele sabendo o ganho e sabendo, né, o benefício e o custo e o gasto, ele consegue maximizar a utilidade dele. Né? A utilidade máxima que ele pode obter, dado o custo que ele pode incorrer. Né? Isso para a escolha individual. Tá? Agora, se o modelo é válido para a escolha individual, ele tem que ser válido também para a escolha social, ou para a escolha coletiva. Né? Então, esses pressupostos da teoria neoclássica que determinam esse comportamento individual, eles têm que ser suficientes também para explicar esses fenômenos sociais emergentes que surgem da escolha racional. Os fenômenos vão surgir da escolha racional, porque a escolha racional é o motor da ação humana, tá certo? Que constitui-se um conjunto de parâmetros para escolhas racionais subsequentes de indivíduos, no sentido de que esses fenômenos
determina a distribuição dos recursos entre os indivíduos, a distribuição de oportunidades para as várias linhas de comportamento e a distribuição e a natureza das normas e obrigações de uma dada sociedade. Esse autor, tá certo? Em sendo sociólogo, ele não consegue pensar a sociedade sem regras. Certo? Os economistas conseguem fazer essa abstração no modelo neoclássico de que possa existir uma sociedade sem regras, sem instituições. Mas um sociólogo não consegue. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: se o modelo da escolha racional é válido para a ação individual, ele tem que ser válido para a ação coletiva, que escolhe a distribuição de recursos, que escolhe a distribuição de oportunidades, a distribuição e a natureza das normas. Porque a distribuição e a natureza das normas, principalmente, mas claro que também a distribuição de oportunidades e recursos, são os parâmetros que vão orientar as escolhas racionais subsequentes ao longo do tempo. Certo? É um pouco o que nós vimos com a Semoblu, né? As instituições políticas determinam as instituições econômicas, a distribuição de recursos em termos mais um, que por sua vez vai determinar as instituições políticas, tá certo? A escolha que nós vamos ter amanhã vai depender das regras que nós teremos amanhã. As regras de amanhã vão ser determinadas hoje. Então, esse modelo da escolha racional deveria ser suficiente para a determinação das regras hoje. Mas o que nós já andamos vendo assim, meio por cima, com os autores, principalmente nesse começo dessa aula aqui na terça-feira? Que a dificuldade principal da teoria neoclássica é justamente explicar o surgimento, a produção de bens coletivos, tá certo? E o que são normas? Normas nada mais são do que bens coletivos, certo? Porque são decididas coletivamente, não basta cada um decidir. Cada um tem que efetivamente aceitar aquilo, né? Se as pessoas não agirem segundo as normas, principalmente as informais, elas não se estabelecem, né? Então, as normas são resultados de ação coletiva. Agora, ação coletiva e bens públicos não são explicáveis pela teoria neoclássica, por causa do tal do problema do carona, do free ride. Então, o que nós vemos aqui é que esse modelo da escolha racional, ele vai até um certo ponto, né? Ele consegue explicar boa parte da escolha individual. Que parte da escolha individual que ele explica? Ele explica toda a escolha baseada no auto-interesse. Toda a escolha baseada no auto-interesse. Com razoável informação e repetição da ação, o modelo explica. Aquele mundo estável, certo? Então, as preferências são estáveis, né? As coisas não mudam muito rapidamente, a informação que o indivíduo tem é razoavelmente boa. E como ele já experimentou várias vezes fazer aquilo, ele já tem uma experiência acumulada naquilo, e ele já sabe quais os resultados que ele pode esperar. Não são novidades, não são coisas que ele vai fazer pela primeira vez, ele não sabe como fazer, ele já sabe como que acontece. Então, ele já sabe escolher. Então, naquele mundo da teoria neoclássica, os pressupostos são suficientes para explicar a escolha individual. Mas a escolha coletiva continua um problema. Mesmo naquele mundo estável da teoria neoclássica, a escolha coletiva continua um problema. Porque cada um vai querer maximizar a sua utilidade. E a maximização da utilidade, no caso de bens públicos, implica em não cooperação, em não partilhamento de custos. E aí o bem não é produzido. Se ninguém quiser ajudar para produzir o bem não vai ser produzido. Então, como é que vai explicar o bem produzido? E entre os bens, tá certo? A gente tem que lembrar que estão as normas e as coisas. O outro pressuposto que está embutido, ele está embutido, na verdade, né? Ele nunca é explicitado, não tem nenhum livro de microeconomia tradicional que fale, hoje em dia acho que já tem, mas que fale explicitamente da tal da racionalidade ilimitada. O modelo da escolha racional, ele
ele requer a noção de racionalidade ilimitada. Por quê? Porque para o indivíduo fazer escolhas absolutamente corretas, que maximizem a utilidade dele, ele tem que ser capaz de selecionar as informações relevantes, tá? E ele tem que ser capaz de processar perfeitamente essas informações. Ele tem que ser, além de um computador perfeito, um elemento que consiga olhar a realidade e pensar apenas o que é importante para a sua decisão. Não deixar que ruídos atrapalhem a decisão dele. Eu lembro de um senhor, um professor italiano que veio aqui há um tempo atrás e deu um exemplo que eu sempre uso, esse exemplo. Ele falava do indivíduo que vai atravessar uma rua em Tóquio. Né? Eu nunca estive em Tóquio, mas os filmes, as fotografias que a gente vê, é aquela profusão de luzes, né? Nos centros, né? Imagina, de tudo quanto é cor. Né? E entre aquele monte de luminosos tem o sinal do trânsito. Tá certo? Então é muito fácil a pessoa confundir aqui. Ela tem que abstrair todas as outras luzes, ela tem que se concentrar no sinal de trânsito se ela vai atravessar a rua. Isso é relativamente simples. Agora, vamos voltar no exemplo clássico, exemplo a respeito de investimento. Como é que a pessoa vai conseguir efetivamente selecionar informações, tá, para algum resultado que ela está buscando num futuro de 5 anos, de 10 anos? Quais serão, de fato, as informações relevantes para aquela decisão que ela tem? Então, já tem um problema de seleção de informações. E, em segundo lugar, tem um problema de processamento. Tá? Claro, existem pessoas que são brilhantes, né? Mas a média dos indivíduos, a Elinor Ostrom cita esse resultado, a média dos indivíduos é ruim demais em matemática. Né? Pegue classes de, sei lá, 4ª série, 5ª série, 8ª série e vê qual é a média. Pode ser no Japão, que eu sei que tem um nível de matemática muito melhor, não estou falando do Brasil, se pegar o Brasil é um desastre. Tá? Pode pegar o Japão, a Alemanha, sei lá o que vocês quiserem. É baixa a média de aproveitamento dos alunos de matemática. Né? Então, é muito mais verdadeiro pressupor que a racionalidade dos agentes é limitada e não ilimitada. A teoria neoclássica requer que a racionalidade seja ilimitada além da informação perfeita. Precisa das duas coisas. Certo? Precisa da informação perfeita e a racionalidade ilimitada para o cara realmente conseguir maximizar. Porque mesmo que ele tenha toda a informação do mundo relevante, se ele não souber selecionar a informação relevante e não souber processar direito, ele não vai maximizar. Concorda? Então, o modelo da teoria neoclássica implicitamente trabalha com a hipótese da racionalidade ilimitada. Quem chamou a atenção da teoria para isso foi o Simon, que inclusive é precursor, prêmio Nobel, precursor da economia psicológica. Quem usa muito o Simon é o Williamson, como nós vamos ver mais para frente. E o Williamson que propôs o Simon que propôs esse conceito de racionalidade ilimitada, que é o indivíduo, né, que é um pressuposto de que o indivíduo não consegue selecionar direito, ele tem problemas para a seleção das informações e ele tem problemas para processar as informações. Prestem bem atenção que são coisas diferentes. Uma coisa é ter informação perfeita, outra coisa é ter racionalidade limitada. Há pessoas que dizem assim, mas racionalidade limitada com informação perfeita não atrapalha tanto a teoria neoclássica. E, num certo sentido, é verdade. Tanto é que o Williamson, ele é muito próximo da teoria neoclássica porque ele trabalha dessa forma. Ele trabalha com assimetria de informações e racionalidade limitada.
A racionalidade limitada, ela pode, num certo sentido, ser vista como uma outra restrição, tá, ao comportamento do indivíduo. O indivíduo tem uma restrição, que nós estamos falando até na aula passada, tem uma restrição orçamentária, tem a restrição tecnológica e tem uma restrição cognitiva. Ele vai fazer o máximo que ele conseguir fazer dentro da restrição cognitiva dele. Agora, o problema é que esse máximo que ele vai poder fazer, ele vai tentar, na verdade, fazer o máximo, mas não está garantido que ele vai chegar a máximo nenhum. Tanto é que a estratégia que o Simon sugeriu é uma tal de, em inglês, satisfice. Que não tem uma boa tradução. É uma estratégia de satisfação. Não é uma estratégia de maximização, é uma estratégia de tentar melhorar, tá? Mas não necessariamente maximizar. O indivíduo age segundo o alto interesse dele, não sabe. O indivíduo está sempre buscando a melhoria da situação dele. Mas o indivíduo sabe que não necessariamente ele vai melhorar. E ele tem certeza que ele provavelmente nunca vai conseguir maximizar, né? Então, o que acontece? Ele vai estar recorrentemente tentando melhorar. Essa é a grande diferença. Porque na teoria neoclássica, o cara maximiza e para. A teoria neoclássica é uma teoria de equilíbrios. Está sempre em repouso, né? Tem a estática comparativa, os agentes pulam instantaneamente de um ponto para o outro. Não tem história. Pula desse ponto para o outro. Muda o preço, ele já pumba. Já, antes do preço mudar, ele já está mudando. Quando o preço muda, ele já está lá no ponto onde o preço mudou. Tá certo? É instantâneo a mudança. Tá? E ele está sempre em equilíbrio, portanto. Ele nunca está desequilibrado. Ele está sempre em repouso, ele está sempre sossegado, sempre tranquilo. Aqui não. Aqui, como a gente sabe que ele não está maximizando, ele vai estar, ele melhorou, que bom. Então agora vamos ver como é que eu consigo melhorar mais, né? Não é maximização, é satisfação. Ele busca a melhoria da satisfação. Por isso que o Simon chamou de satisfaz. E o Williamson vai trabalhar com isso. Você já consegue imaginar. Eu vou insistir um pouco mais nisso, mais para frente, mas já dá para perceber que essa é uma teoria de movimento, né? Essa não é uma teoria de repouso, é uma teoria de processos, isso que é o mais importante. Não é uma teoria de pontos. Uma teoria. Aqui, o que vai ganhar importância é o caminho, não é o ponto. Tá? Mas a gente volta nesse assunto mais para frente. O outro pressuposto importante, como a gente já falou aqui, é o da informação. Se a teoria renega a informação perfeita, a teoria pode adotar informação incompleta, simetria de informação ou incerteza, ou todas, né? A informação incompleta não é um problema de jeito nenhum, porque ela, não tendo assimetria, simplesmente é uma restrição informacional que todos os agentes têm, então todos vão agir de acordo com uma maximização dentro daquela restrição de informação. A simetria de informação, ela já começa a trazer problemas para o modelo, né? E os problemas que a simetria de informação traz são os problemas que você já conhece, que é o moral hazard e a seleção adversa. Certo? Um lado tem mais informação do que o outro a respeito de uma determinada coisa. Então, mercado de seguros, carros usados, crédito, tudo isso. Às vezes é o vendedor, às vezes é o comprador que tem uma posição privilegiada. Dependendo de quem tem a posição privilegiada, vai ser um problema de moral hazard ou vai ser um problema de... Nesse caso, nós estamos diante de uma questão de risco, certo? Por isso que o mercado de seguros ele tem que ter um prêmio que pague o risco da pessoa que vai mentir a respeito da sua situação de saúde, sei lá, ou do cara que vai comprar um plano de saúde e vai andar de esqui, ou enfim, nunca teria andado, e coisas do tipo, né? Mas o modelo da teoria neoclássica, ele se modifica marginalmente. Marginalmente porque ele ele deixa de ser um modelo determinístico e ele passa a ser um modelo probabilístico. Porque vai embutir uma probabilidade da ocorrência de um comportamento oportunista de uma das partes. Mas continua o mesmo modelo. Tá? E é por isso que a informação assimétrica, de fato, foi
incorporada. O consentimento está incorporadíssimo nos modelos e as pessoas trabalham naturalmente com ela. Agora, a terceira forma de conhecimento imperfeito é um outro problema para a teoria, principalmente para a formalização da teoria, que é a incerteza. Que eu já adiantei, né, foi na aula passada, a noção da incerteza em contraposição à dimensão do risco. Risco e incerteza são coisas diferentes na teoria. Foi o Knight que identificou essa diferença. A incerteza é aquela situação onde não é previsível o evento. E não sendo previsível o evento, não é possível atribuir um risco ao evento. E não sendo possível atribuir um risco, não é possível modelar. Aí não tem jeito. Incerteza não tem jeito. Se a gente não pode imaginar que vai acontecer uma coisa, como é que vai pôr no modelo isso? Aí vocês vão, mas então qual é a importância dessa incerteza? A importância da incerteza é o que o Norte fala. A incerteza, ela existe, ela é a principal causa das instituições. É a principal razão da existência das instituições. Porque ela é uma forma de coibir eventos indesejáveis. Na verdade, ela é uma forma de coibir risco, como eu já falei para vocês. Porque a incerteza mesmo, não tem o que fazer com ela. As pessoas não sabem o que pode acontecer. O que é verdade é que, uma vez adotada uma regra, quem não soubesse que poderia acontecer alguma coisa, vai perceber que pode acontecer. Então vai eliminar parte da incerteza nesse sentido. Mas a questão é essa. Entre os autores de economia institucional, alguns trabalham só, todos eles rejeitam o conhecimento perfeito. Todos os autores de economia institucional rejeitam o conhecimento perfeito. Alguns que trabalham com regras, mas que continuam neoclássicos, continuam com a noção do conhecimento perfeito. Mas como vocês vão ver, principalmente no caso do Buchanan, é difícil imaginar que ele acredite no conhecimento perfeito. Mas ele é muito neoclássico, então a gente faz de conta que sim. Agora, os outros que nós vamos ver rejeitam o conhecimento perfeito. Tá? E aí, alguns trabalham com a simetria de informação, como o Williamson trabalha muito com a simetria de informação, e outros trabalham com incerteza, como o Nelson Winter e o Douglas North. Então, a adoção de pressupostos, como eu já disse a vocês, varia entre autores de economia institucional. Em terceiro lugar, quarto, né, que é o modelo da escolha, é que a racionalidade limitada está embutida dentro da escolha racional. Então, a escolha racional, a informação, vem as motivações, que também está dentro da escolha racional. Né? A escolha racional, ela só aceita um tipo de motivação, que é o autointeresse. Os autores, de forma variada da teoria economia institucional, eles vão adotar outras motivações, como, por exemplo, crenças, princípios. Tanto crenças como princípios podem ser englobadas no que o Max Weber chamou de racionalidade de valor. O Weber, ele definiu duas racionalidades. A racionalidade material e a racionalidade de valor. Tá? A racionalidade material, para o Weber, é o autointeresse. É a teoria neoclássica. A racionalidade de valor é a ação determinada por alguma ideia. Certo? Princípio ético, uma crença, um valor moral, o que vocês quiserem. E o Sen vai chamar de compromisso. Tanto essa daqui como essa, o Max Weber chamou de racionalidade. Certo? Os economistas, quando eles falam de racionalidade, é como se fosse sinônimo de autointeresse. Racionalidade no período econômico é como se fosse sinônimo de interesse. Não é. Tá? Existe mais de uma forma de racionalidade. Ou mais de uma motivação baseada em racionalidade.
ciência de valor e a material. E, além dessas duas, o Weber definiu essa tal dessa tradição e ele definiu comportamentos baseados em afeição ou emoção. Tanto a tradição quanto a emoção, comportamentos baseados em tradição e emoção não são comportamentos racionais. Tá? Não são comportamentos irracionais. Comportamentos irracionais são comportamentos que não são lógicos. São comportamentos aos quais não é possível atribuir um sentido. Tá? Isso é irracional. Então, o cara que sobe e desce uma escada, assim, sequencialmente, você olha aqui e você, mas o que ele está querendo fazer exercício? Sei lá. Existem determinados comportamentos que a gente não consegue fazer sentido no comportamento. Ele não consegue identificar um objetivo no comportamento. Né? Então, isso é um comportamento irracional. Agora, a tradição e a afeição não são racionais, por quê? Porque elas não têm o agente que age segundo a tradição ou a afeição, ele não age a partir de considerações que ele faz. Tá? No caso da racionalidade material, quais são as considerações que o agente faz? Ele faz um cálculo. Tá? Esse vai ser meu benefício, esse vai ser meu custo, aqui, ali esse vai ser o benefício, aqui o custo, o benefício líquido na escolha A é maior do que na escolha B, então eu vou decidir pela escolha A. Ele fez uma série de considerações. Aqui é a mesma coisa em termos de consideração. A gente fala assim, isto é honesto ou não é honesto? Isto é de acordo com a minha religião ou não é de acordo com a minha religião? Certo? Então, tanto na racionalidade de valor como na racionalidade material, o agente raciocina. No caso da tradição da afeição, não. A afeição é fácil. A pessoa age por impulso. Sai correndo e é atropelada porque não quer que o cachorro seja atropelado. Qualquer coisa do tipo. A pessoa, se fosse pensar, tá certo? Vai salvar o cachorro e vai ser atropelada porque vai salvar o cachorro. Né? Mas a pessoa não pensa, a pessoa age. Então, na afeição, a pessoa não age. É a emoção que determina. Os economistas psicológicos, eles argumentam, ou comportamentais também, eles argumentam que a afeição é a motivação única. Tá certo? Porque, inclusive, as nossas racionalizações estão associadas às nossas emoções. As nossas emoções predominam sobre as nossas escolhas. É que o Kahneman foi um sistema 1 e 2, ele mostrou que mais... mais ou menos. Né? Enfim, eu tenho uma certa dificuldade de aceitar isso, porque eu acho que, claro, tem pessoas que são mais emotivas, pessoas que são menos emotivas, né? Pessoas que aprendem a pensar mais antes de fazer dar um passo por emoção, né? Mas acho que é mais no sentido de que a maioria das suas escolhas de dia a dia são simples e você faz mas sem aí não é muito... afeição, Aí é tradição. Isso, mas A tradição é outra coisa. A tradição, o Weber, ele definiu... Mas acho que os comportamentais vão mais nessa direção. Não, mas também a tradição está lá. Mas a tradição o que é? É o que o Nelson Winter chama de habilidades. Que é você fazer a coisa sem pensar. Por quê? Mas não é objetivamente racional. Mas é que você, executando aquela tarefa repetitivamente, sem pensar, você vai conseguir fazer da melhor forma possível. Quanto mais você anda de bicicleta, melhor você anda de bicicleta. Quanto mais você nada, melhor você nada. Quanto mais você datilografa, melhor você datilografa. Se a datilógrafa for pensar, agora eu tenho que apertar a tecla A, agora eu tenho que apertar a tecla B, ela vai demorar 10 vezes mais para datilografar o texto do que se ela não pensa. Né? O pianista, se ele for pensar agora é o ré, agora é o dó, ele não vai tocar a música. Ninguém vai aguentar, vai todo mundo sair do teatro e vai embora. Ele tem que tocar sem pensar, tem que ser absolutamente automático. Isso é a tradição.
Mas é claro que não é assim. A tradição é fazer o que sempre fez. Então, Weber, como ele era historiador também, ele estava pensando na Idade Média, que o filho seguia a coisa do pai. Quer dizer, o Nelson Winter chama atenção para a incerteza nessas circunstâncias. Quando a pessoa não sabe, é mais fácil repetir o que deu certo. Você vai fazendo. Além disso tudo mais, você repetir o que deu resultado, não precisa ser o que maximizou o resultado, não tem nada a ver com maximização de resultado. Mas você assou o pão daquele jeito, virou pão, você conseguiu comer, continua fazendo daquele jeito. Porque se você for mudar a receita, pode ser que não dê certo, você não tenha pão para comer amanhã. Entendeu? É uma coisa assim. Então, a tradição, ela é uma forma de garantir resultados razoáveis, satisfatórios, que estão dando certo. É meio que um time que está ganhando não mexe. Claro que o time poderia ser melhor. Sempre pode ser melhor pela racionalidade limitada. Mas se está dando certo, não mexe, que pode se mexer e dar errado. Então vai repetindo o que sempre fez. A teoria evolucionária ela é toda construída em cima da tradição. Mas acho que não as escolhas que são feitas meio por probabilidades já que você de alguma maneira já internalizou. Tipo, se você vê uma descrição de uma pessoa, você já vai levado a pensar o tipo de profissão que ela faz, o tipo de universidade que ela fez, ou escolhas de dia a dia que são por probabilidades do seu meio. Então... Sim, o caminho que você faz todo dia. Certo? Se você vem guiando, você provavelmente já não pensa, já veio por um caminho. Mas as primeiras vezes que você veio para a universidade, sei lá, tá certo? Você pensou. Mas a partir de um certo momento, você começou a não pensar mais, porque daí você já incorporou um certo comportamento que deu certo e você continua naquele. Isso é mais ou menos verdade com quase todas as nossas ações corriqueiras. Né? As ações que são inusitadas, essas daí já são um pouco diferentes. Né? Mas mesmo para essas, a questão da tradição pode ser importante, às vezes até mais importante, porque como você nunca fez, você nunca teve que tomar aquela decisão, em geral você vai fazer o quê? Você vai olhar o que os outros fizeram. Mas quando você chega num país que não é o seu, você vai olhar como é que as pessoas estão agindo, em geral. Então você vai repetir a coisa da tradição em função da incerteza, em função da falta de informação, da falta de conhecimento. Né? A tradição pode ser uma regra de bolso que depois você pode começar a repensar a sua forma de fazer as coisas. Né? E às vezes vai até influenciar os outros que estão à sua volta, etc. E tal. Vai ter uma integração, vai ter mudar. Mas isso também pode ser uma coisa de mutação. A economia evolucionária, ela está muito próxima da biologia. Não é que ela se chama economia evolucionária, né? Mas que seria uma coisa de biologia social, não de biologia natural. Né? Mas a crítica principal que se faz à teoria evolucionária é exatamente essa. As pessoas praticamente não pensam. Né? Mas isso aí nós vamos ver principalmente com o Nelson Winter. A tradição está relacionada com a identidade também. Por exemplo, vários valores cerimoniais, assim, que não tem uma utilidade, não é como o pão que você faz ou não. Mas ela gera uma identidade. As pessoas lidam muito Pode mal ter, com a ideia de quebrar sua própria identidade. Não, com certeza. Esses valores, a cultura, tá certo? A cultura, ela toda, praticamente toda, ela evolui a partir de normas informais, que vão sendo adotadas pelas pessoas sem as pessoas nem perceberem, né? Ou seja, sem pensar. As pessoas começam a agir daquela forma. Quando questionadas, as pessoas se sentem, de certa forma, Quando acuadas. questionadas, não Quando entendi. se questionam a tradição, as pessoas Não sabe, né? Às vezes não sabe. acuadas, porque elas sentem que estão perdendo sua identidade. Eu não estou entendendo o que você está querendo exemplificar. Quando questionadas a respeito do quê? Da tradição. Da Que tradição, elas seguem elas se sem sentem pensar. acuadas porque elas não sabem responder. Porque elas perdem sua identidade se elas se questionarem. Se elas se questionarem. Sim. Sim. Porque daí já não é um caso de utilidade, não é um caso de, mas será que vai dar certo? Tem
sou eu se eu mudar? Aí a pessoa está saindo da tradição, certo? Ela está começando a questionar. Se ela questiona aquelas regras, ela está começando a racionalizar. Aí ela está saindo, ela está deixando de agir segundo a tradição. Ela age segundo a tradição enquanto ela está repetitivamente reproduzindo comportamentos passados. Isso é tradição. Se ela começa a questionar aqueles comportamentos, será que... Certo? Aí ela está começando a racionalizar alguma coisa em função de, pode ser de valor ou pode ser, mas ela tá indo para essa direção. Não sei se eu peguei a sua preocupação. Na verdade, eu não estou entendendo a sua preocupação. Eu queria só supor que a identidade é a força principal das tradições, a principal força que rege as tradições. Tudo bem, se você questiona, você está racionalizando, a gente está pensando aqui como ativação em outra. A identidade ela é mais que isso. Ela também está na base da tradição, claro. Né? Os grupos, eles têm seus maneirismos, seus cerimoniais, que são repetidos tal, e que obviamente tem a ver com o fato de serem grupos. Né? Mas se você pensar um pouco mais, a racionalidade do valor está muito associada à identidade das pessoas também. Tem um exemplo na literatura que é brilhante, que é a respeito de uma situação de uma ilha no Pacífico, ocupada por ingleses, onde um nativo mata um inglês. E aí os ingleses, os soldados obviamente, prendem o nativo,